ninguém. Eu sou fã de Jane, Jane sempre a vencer. Eu trabalho uma disciplina na universidade hoje, de um curso de pós-graduação da PUC do Paraná, que o título da minha disciplina é O Humano Esvaziado Humano. É um trocadilho com um livro, uma obra de Nietzsche, que chama O Humano Demasiado Humano. E uma das coisas que o Nietzsche fala, que eu acho fantástica no pensamento dele, é que a função da ciência, assim como a função da filosofia, é conseguir dar sentido para a vida das pessoas, lá no final das contas, né? E esse dar sentido, eu vejo meio que como uma essência do ser humano. E hoje a gente vive um mundo, por isso o nome da disciplina, em que a gente está esvaziado de humanidade, a gente está esvaziado de essência. E uma das coisas que o Nietzsche fala, que eu acho que o pensamento dele é fabuloso, e a gente tem que entender isso no contexto do pensamento de Nietzsche, ele diz assim, o ser humano inventou a transcendência porque ele não consegue viver a própria vida. Então ele precisa buscar alguma coisa para além daquilo que ele não vive aqui. E a defesa, e é por isso que eu digo, e chamo a atenção para essa volta do pensamento de Nietzsche, porque para mim a transcendência é muito mais do que isso, né? Mas ele explica muito nesse sentido, dizendo que nós estamos tão esvaziados de nós mesmos, tão esvaziados da essência, que a gente simplesmente não vive mais. E tem uma frase do Freud que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, que aquelas pessoas que irritam os outros, às vezes elas fazem isso porque ela tem um vazio existencial tão grande dentro dela, o eco lá dentro é tão grande que, traduzindo em miúdos, ela passa a encher o saco dos outros para fazer sentido da vida dela, né? Com certeza. E isso é muito triste. Então, eu vou muito por essa linha do pensamento de trazer para a essência, de buscar para a essência, fazer sentido o que você está fazendo. Não toma só porque o Júlio, ou a Ana, ou o Alex estão falando para tomar. Entenda por que você está fazendo isso. E você está falando essa coisa da transcendência, mais ou menos aquela frase, acho que é do Ferreira Goulart, que a arte foi criada porque a vida não basta, né? Que já é um tipo de transcendência, a arte, né? Você vê que a arte, Miguel Ângelo, é uma coisa que transcende, né? Está aí até hoje. É um tipo de transcendência, um tipo de arte que é atemporal, né? Que lembra isso. O Nietzsche vai dizer, a vida sem música seria um erro. Né? Um erro, um grande erro. Grande erro. Exatamente. Então, assim, bacana isso, assim. Eu concordo com você que toda medicina, toda psicologia, psiquiatria, tudo que se propõe a melhorar o ser humano tem que ter uma base filosófica. Sim, né? sim. Que eu acho que os grandes filósofos, eles eram médicos, eles eram matemáticos, eles eram os detentores do conhecimento que se tinha, né? E propagavam isso para os seus discípulos, digamos assim. Então, que bacana você tá... Porque eu achei que sempre eu tive essa coisa filosófica de questionar as coisas, e muita gente me chamava de viajandona. Sim. E eu acho que não, eu acho que eu estava juntando pedaços de um grande conhecimento maior, né? E vendo você fazer isso, fico muito, muito feliz. Se diz que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Exatamente. Não é porque as ciências descendem do tronco da filosofia, mas porque toda ciência surge com um questionamento, ela surge com uma pergunta. Nenhuma ciência existe se não existir por trás dela um conjunto de perguntas que lhe deem sentido. Então eu vejo a filosofia exatamente com esse princípio de questionar, de fazer as coisas rodarem. Tem uma frase, um ditado, um adágio filosófico que eu acho lindo, que diz assim, não me incomoda uma vida com perguntas que eu não possa responder. Me incomoda eu não poder questionar algumas coisas que chegam prontas para mim. Isso me incomoda demais. Esses tempos eu estava fazendo um curso numa cidade do interior de São Paulo e uma diretora de escola chegou para mim e falou assim, olha, eu estou tendo um problema aqui com o professor de filosofia. Eu já, mais ou menos, já imaginei o que seria o que ela chama de problema. Eu falei, qual é o problema? Não, ele questiona tudo, ele pergunta sobre tudo, ele quer explorar tudo. O que eu faço com ele? Eu falei, você deve dar um prêmio para ele. Porque ele está sendo filósofo da sua essência, né? Então, a partir do momento que a gente passa a questionar as coisas, a gente está usando, no final das contas, um método filosófico. Filosófico que sempre. É o método investigativo, né? De buscar, né? As coisas que nos faltam. Mas não de maneira compulsiva, não através de vícios, mas através do conhecimento. Isso é o grande remédio, né? Porque numa sociedade que a gente tem acesso a tudo, muito provavelmente isso vem... Muito provavelmente não, vem. Quanto mais coisas a gente tem,
mais cresce o nível de compulsões, seja por Sim. alimentos, por drogas, por Compras. digital, compras, e ao mesmo tempo aumenta também os índices de suicídio, de depressão. Então, assim, esse vazio de ter tudo e não questionar e não buscar nada é adoecedor, né? Eu sigo dentro dessa filosofia de trabalho uma ideia e um conceito que eu gosto muito de explorar com os meus pacientes, que é um conceito japonês chamado Kodawari. O Kodawari basicamente é a percepção que a pessoa tem daquilo que ela está fazendo no momento em que ela está fazendo, se colocando 100% naquilo. E eu tenho uma experiência bem interessante, porque daí a gente estuda, um dia a gente quer ir lá saber como é que é, né? Você vai querer ir lá, ver se as pessoas Botar aplicam. em prática e ver se aquilo... E eu chego numa escola, escolhi uma escola a dedo, aquela coisa toda, né? E a gente chega empoderado com essa coisa do academicismo, eu sou doutor, aquela coisa toda e tal. E eu chego na escola, me contextualizando, a diretora da escola, ela diz assim, já temos uma primeira missão para o senhor. Eu falei, que beleza, devo pesquisar alguma coisa. Ela me entregou um balde, uma vassoura e um pano. E ela disse, o senhor vai limpar o banheiro. E eu fiquei, juro para vocês, chocado, irritado. Chocado. Assim? Eu não vim aqui para isso. Exato. E eu passei um tempo fazendo aquele trabalho, coisa do tipo 1 hora e pouco, e ela vem onde eu estava, na sala onde eu estava, banheiro onde eu estava, e ela me olha no fundo dos olhos e me diz assim, se o senhor não é capaz de extrair prazer e satisfação de uma coisa simples como essa, o senhor não é merecedor de coisa maior. Que Aquilo lindo. foi um Ela foi soco no profundo. estômago, porque aí eu fui entender a ideia do Kodawari, que é entregar-se 100% ao que você está fazendo sem esperar recompensas. E isso eu acho que é muito interessante quando a gente vai pensar a questão da fitoterapia, por exemplo, que eu priorizo muito com os meus pacientes o criar o ritual do chá. Por que o ritual do chá? Porque é você estar imerso, não é só o que tem de químico ali naquela planta que vai te ajudar, mas é você estar imerso naquele processo, é você estar vivendo aquele processo. E o Kodawari, ele é muito isso, o entregar-se 100% ao que você está fazendo. Talvez se aproximaria um pouco da ideia do psicólogo americano Mihaly Csikszentmihalyi, que fala do fluxo, né? Isso. O entrar em flow. O flow. Estar em Isso flow mesmo. é isso, né? Estar em flow. E você está falando uma coisa, eu estudei no Japão em 1992 a 1993. E uma coisa que eu fiquei encantada, não, 91 a 92, que eu fiquei encantada, eu fiz um amigo, Yashu Ishihara, o nome dele, conheci ele no avião, ele era da faculdade de engenharia. E aí ele me convidou uma vez para ir tomar um chá. 3 horas para tomar o chá. E eu, né, estava Achava chegando, que o chá era... jovem, eu falei assim, gente, esse chá... E senta, espera, e não sei o que, e bota mais uma água, e não... Eu falei, tá pronto? Não. Aí chegou uma hora que eu relaxei. Porque, bom, eu estava ali, não tinha como sair dali. Mas eu falei, isso é muito doido. Aí ele falou que tem a cerimônia do chá, né? É lindo isso. É lindo. Então levou umas 3 horas. E aí a gente ficou batendo papo, Levei muito tempo para entender isso, né? Como eles faziam. Participei até de velório. E no velório eles preparam o chá para servir as Pra servir pra pessoas, todos. entendeu? Então eu falei assim, meu Deus, como é que a gente não vive o aqui e agora? Que é isso, é viver o aqui e agora e tirar prazer de tudo, até de limpar o banheiro. Até de limpar o banheiro. Porque Exatamente. na prática, se a gente for parar para pensar, o que compõe o material da parede do seu banheiro, ou da sua sala, ou do seu quarto, é o mesmo. O que vai mudar é o valor que nós atribuímos àquilo que nós estamos vivendo. E eu acho que hoje a gente está vivendo um mundo, que é isso que a doutora estava falando agora, de tanta coisa, que a gente distancia o pensamento daquilo que a gente está fazendo. Então, hoje é muito comum, no trabalho, de uma forma geral, as pessoas trabalharem pelo dinheiro que vem no final do mês, pelo elogio que vem depois. A motivação trabalhar... está ali naquilo, não pelo prazer, pelo amor. Sim. E tem um filósofo japonês chamado Junichiro Tanizaki, que ele tem uma filosofia e uma obra sensacional. Ele fala sobre as zonas de sombreamento, que são aquelas zonas que não pode a foto, que não pode o vídeo. E ele fala muito assim, olha, se você for fazer a cerimônia do chá, você senta
esquece Todo o o celular, resto. esquece todo o restante e senta e só faz aquilo. E isso pra gente que vive aqui no Ocidente, numa vida louca o tempo todo, correndo atrás de um monte de coisa, a gente acaba não percebendo a essência. E uma das coisas que eu falo, inclusive no meu último livro, é o grande problema da vida talvez seja você chegar lá no final da sua vida e olhar para trás e perceber que você não foi, que você foi um coadjuvante da própria vida, você não foi o ator principal. E esse deslocamento do ator principal para o cenário, para o palco da vida, é exatamente essa capacidade que a gente tem de entender as essências, né? E o Junichiro, ele fala, para você poder entender as essências, você tem que viver as essências. As essências. Aí eu me lembro do casamento do meu irmão mais novo, que eu me ofereci para gravar o casamento dele. E ele me olhou nos olhos e falou, e aí, você não vai aproveitar nada? Você não vai participar. Mas olha, vai ter a imagem depois. Não, a imagem não me interessa. Eu prefiro ficar sem a imagem. Suas emoções, seus sentimentos. E você vivenciar aquela experiência. Aquela experiência. Sim. Né? Que é o que muita gente hoje está deixando de fazer. Vivenciar uma viagem, vivenciar um show. evento, um show, que está ali preso porque eu tenho que gravar tudo. Né? Liberta as correntes do medo que grita. Deixa o passado e a dor que palpita. A vida é um ciclo que nunca tem fim. Cresça e renasça, vai ser sempre assim. Escolha o caminho que o coração manda. Escute a alma que nunca desanda. Decisões certas vão te transformar. O tempo vai sempre te renovar. Muda e evolui como um rio que corre. Deixa pra trás o que não te socorre. A vida é um mar que nunca estagna.